Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos ao Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos de experiência na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, com um currículo incrível e, além de tudo, é um excelente músico, é pai de duas menininhas maravilhosas e está aqui para falar um pouco com a gente sobre tecnologia, os profissionais de tecnologia, as áreas de desenvolvimento, alguns desafios, conhecimento. Então, seja bem-vindo, Daniel, ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e espero que a gente tenha um papo bem interessante, sem muito tecniquez. Vai fluir legal. Ótimo. Dani, conta pra gente, quantos anos de carreira já são? Então, profissionalmente, são 27 anos de carreira como desenvolvedor e áreas relacionadas, né? Mas na tecnologia, desde 96. 96. Então, é bastante tempo. Eu dou algumas palestras, enfim, algumas talks e geralmente eu pergunto, né? Quem nasceu depois de 96? E geralmente é 80% do pessoal não tinha nem nascido quando eu comecei. Eu tô aqui no 96 mesmo. Ótimo. Não, mas tá ótimo, tá excelente. E eu comecei, curiosamente, na área através da eletrônica. Então, eu fiz Senai, lá em São Paulo, eu sou de São Paulo. E o Senai, na época que eu era estudante, ele oferecia o curso técnico junto do colegial. Uhum. Era um integral, né? E aí você podia cursar o curso técnico. Daí cada Senai tinha uma especialidade. Eu fui fazer técnica em eletrônica. O meu desejo era ser engenheiro quando eu era criança. De certa forma, eu sou. Mas eu não faço engenharia, né? Eletrônica ou mecânica. A gente faz engenharia de software, no fim das contas. Sim. Mas no curso de eletrônica, era um curso voltado à automação industrial, no caso. No curso de eletrônica, eu aprendi a programar. A gente tinha cadeira de programação lá no Senai. E na primeira vez que eu vi, que o negócio compilou, apareceu na tela, eu falei, putz, nunca mais eu pego no ferro de solda. Né? Aí eu acabei, dentro do Senai mesmo, me formei, né? Mas o meu primeiro estágio eu já comecei a atuar na parte de software, na parte inclusive de treinamento, eu acabei não atuando como técnico. Uhum. Né? E quando eu me formei, foi em 96, eu já comecei a trabalhar a partir dali, né? Como programador, enfim, suporte técnico. E aí, nesses anos, eu passei por todas as áreas que você puder imaginar. Acho que a única coisa que eu não fiz das carreiras que a gente tem é analista de qualidade. De resto, eu acho que eu passei por todas as áreas aí nesses anos. E assim, em 96, por exemplo, como que era? Porque hoje eu penso numa pessoa que está aí entrando no mercado de tecnologia, independente da área, mas a gente tem um computador em casa, a gente tem tudo que a gente precisa na palma da nossa mão, é super fácil a gente conseguir tanto estudar, quanto treinar, praticar, ou desenvolver, ou trabalhar de casa. Como que funcionava isso há muitos anos? Era bem difícil, o computador era uma coisa muito cara. Né? O pessoal fazia consórcio para comprar computador. Meu Deus. Na época, assim, era muito caro. Tinha, lá 30 e poucos anos atrás, o Brasil não tinha abertura comercial, então você não tinha equipamentos no Brasil disponível. Logo no começo dos anos 90, houve essa abertura, então foi quando começou a chegar computadores, quando começou a chegar equipamento e começou a baratear um pouco mais. Mesmo assim, para você comprar um computador, geralmente ele era um computador lá com 4 MB de memória. Né? 4 mega de memória. Qualquer câmera de celular daqueles Nokiazinho, lanterna, tem mais capacidade de armazenamento do que tinha a memória de um computador antigamente. Né? E aí você tinha também muita limitação de ferramentas. Então você tinha que aprender a programar em linguagens que ofereciam um nível mais baixo. Né? Então você tinha que codificar pensando em cada aspecto do programa, quanta memória você ia alocar, o que você ia fazer para abrir determinado arquivo. E ao longo do tempo, com a capacidade da computação aumentando, a gente conseguiu ter ferramentas mais e mais performáticas. E hoje em dia você consegue aprender a programar
rapidamente, né? Em Sim. alguns meses, um ano, e começar a ser um pouco produtivo já de cara, né? No passado era mais difícil, você tinha que estudar mais profundamente a máquina para conseguir fazer alguma coisa. E também tinha um número de linguagens também bem menor, né? Sim, bem menor, bem menor. Não era que nem, sei lá, você tinha que aprender muitas linguagens, muitas ferramentas, era um pouco mais específico, né? Era bem específico. Eu comecei aprendendo com linguagem C. Aí, nas aulas de programação tinha uma outra linguagem que era própria, não própria, mas era bem melhor para ensinar, que era Pascal, que é uma linguagem mais próxima do inglês. E aí as pessoas geralmente começavam com uma dessas duas, né? Mas você tem linguagens que são usadas há mais tempo até, muito mais tempo do que isso, que, por exemplo, COBOL é uma coisa mais complexa. COBOL roda até hoje nos sistemas de bancos, né, em compensação, porque é um negócio tão performático, tão rápido, que ele vai lá no baixo nível da máquina, que as linguagens modernas não conseguem replicar. Então o pessoal não mexe, né? Não tem como trocar a compensação de um banco para Java, por exemplo. Mas não é uma coisa que é muito ensinada hoje ainda. Não se ensina mais. Inclusive, né, tem uma piada aí recorrente que a hora que morreu o último programador COBOL, todos os bancos vão parar. Aí lascou. Mas não se ensina. O pessoal acaba ensinando dentro das empresas mesmo, mas não tem hoje educação formal, que eu saiba, nessas linguagens mais antigas, né? E você tem outras. Você tem linguagens que eram usadas pelos engenheiros, linguagens mais focadas em matemática, Fortran. Tem algumas linguagens que são usadas até hoje na inteligência artificial, R. Daí são coisas mais especificamente voltadas para a parte de matemática e cálculos. Mas não faz parte do dia a dia do que a gente enxerga hoje em aplicativos, em sistemas de nuvem. Isso migrou para um outro tipo de linguagem. E como que fica, assim, que nem você falou a piada do quando morreu o último desenvolvedor COBOL? COBOL. COBOL acabou. Justamente, né? Como é que fica hoje a gente ter essa visão, principalmente do mercado de trabalho, às vezes para quem está começando? Como que você sabe o que você tem que fazer? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. É uma excelente pergunta, porque não existe uma resposta certa. Tá? Como a tecnologia hoje é atividade meio para tudo, né? Lá no passado não era tanto. Você conseguia rodar uma empresa sem necessariamente ter um sistema informatizado. E ao longo desses últimos 30, 40 anos, a tecnologia é atividade meio para absolutamente qualquer ramo. Um contador não consegue fazer o trabalho dele sem um computador. Um administrador não consegue fazer o trabalho dele sem um computador. Então, você tem uma infinidade de soluções diferentes que usam ferramentas diferentes para resolver os problemas. O que a gente sugere é que quem for começar a trabalhar vá procurar o que tem mais abundante no mercado, que são sistemas web. Então, os sistemas que a gente usa na nuvem são sistemas, a gente chama de SaaS, né, que é Software as a Service. Você vai poder aplicar rapidamente um conhecimento. O kit de ferramentas é um pouco mais simplificado do que outras ferramentas mais complexas, né? E você consegue entrar no mercado de trabalho, pelo menos fazendo um site, fazendo algum sisteminha de envio de alguma coisa, enfim. Então você entra por ali. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Apesar de... Ou se a gente for pensar numa pirâmide, é a base da pirâmide. Ela é bem larga, mas é só o primeiro degrauzinho, né? Aí você consegue subir na escala de soluções até chegar no que a gente faz, por exemplo, que é inteligência artificial e data analytics avançado, que aí você usa ferramentas muito mais complexas. E aí, assim, sendo uma base de uma pirâmide, né? Então, conforme você vai subindo, óbvio, você vai começando a se especializar e também a provavelmente liderar algumas pessoas, né? Para quem passa por essas transformações, essas mudanças de linguagem, esses avanços, né, na parte de desenvolvimento, como que fica? Você vê muita semelhança entre a forma que você usa essas linguagens e essas ferramentas, ou sempre tem que ter muito reaprendizado e novos conhecimentos também? É uma ótima pergunta, porque eu me considero velha guarda, né? E hoje em dia, quando alguém vai aprender do zero, é muito comum a pessoa aprender a ferramenta. E aí, no passado, se ensinava o conceito. Né? Você tinha o fundamento lá, lógica de programação. E quando você tem esse fundamento mais consolidado, você aprende a ferramenta facilmente. Então, para quem estuda lá a teoria, daí
vou falar um pouco a coisa técnica, mas quando você estuda a teoria lá da ciência da computação, estruturas de dados, algoritmos, você vai nessa base inicialmente, você consegue aprender qualquer ferramenta com muita facilidade. Tá? Isso fica bem nítido. Então, se você for programar para aplicativo de celular, se você for programar um sistema de nuvem, se você for programar um sistema de machine learning, você tendo essa base bem fundamentada, você consegue aprender as ferramentas. Então, o que acontece hoje, por conta de muita necessidade de mercado, de profissionais, a gente tem até 2025 800 mil vagas para preencher e não tem profissional. As faculdades formam 30 mil por ano. E nem todos os 30 mil entram na área. Sim. Então, não tem. Esse déficit está só aumentando. E as pessoas acabam aprendendo diretamente a ferramenta. Então, essas pessoas vão ter alguma dificuldade depois de trocar de ferramenta. Elas vão ter que passar por todo o processo de aprendizado novamente. Sim. Tá? Mas o que eu costumo dizer e recomendar e mentorar para novos programadores é justamente aprende o fundamento, porque daí a linguagem de programação é só uma ferramenta. Aquele framework que você usa é só uma ferramenta. E você facilmente troca de ferramenta. É como o marceneiro que entende da madeira. Se der lá, eu não sei as ferramentas de marcenaria, mas se der lá um martelo pro cara e um formão, sei lá, ele vai fazer a mesma coisa se ele tivesse um serrote ou se ele tivesse uma máquina elétrica para fazer. Ele só vai ter mais trabalho, mas ele vai saber fazer, porque ele entende como manipular a madeira. Ao invés de ser um operador de plana, sei lá. Sim. Tá? Tô inventando nome aqui porque eu não sei. Olha, mas você entendeu. Entendi. Eu também não entendo muito de marcenaria, não. Legal. Hoje você tem a sua própria empresa, você também é diretor de tecnologia da Aquarela, você lidera pessoas. Sim. E não só desenvolvedores, né? Você lidera outros líderes. Sim. Né? Como fica, principalmente porque hoje a gente tem a questão do trabalho remoto, então todo mundo é de forma remota. Eu acho que principalmente nessa área, né? Que nem você falou, às vezes você aprende direto a ferramenta, você precisa ir aprendendo outras e tal. Como que funciona? Porque principalmente quem é liderado precisa aprender, né? Precisa de uma forma de conseguir entender o que está sendo passado e conseguir desenvolver em cima daquilo. E como que é você liderar essas pessoas? É muito bom. Uma curiosidade só, quando eu escolhi trabalhar com a parte técnica, foi justamente porque eu achava que eu não gostava de pessoas. Então, pouco tempo na área você já percebe que é tudo sobre pessoas. Né? Software é feito por pessoas para pessoas. Então, a gente acaba tendo esse viés e quando você vira essa chavinha, as relações ficam mais fáceis. Né? Sobre liderar pessoas, eu tive que estudar liderança, eu tive que entender, né, como as minhas ações podiam afetar os times que eu estava construindo, enfim. E geralmente o time ele é reflexo dos seus líderes, né? O líder ele dá o exemplo. Tem uma frasezinha muito legal que eu gosto de usar, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, você pode falar o que você quiser para o seu time. O seu time vai fazer o que você faz. Então, como líder, eu vejo que a gente tem que mostrar o anseio pelo estudo, o anseio por aprender coisas novas, por não estar preso em uma ferramenta, por não ser defensor de uma bandeira. Quando lá 20 anos atrás era muito comum ter uma briga entre o pessoal que desenvolvia PHP e o pessoal que desenvolvia Java, quando era relacionado a desenvolvimento para a internet. E aí o pessoal nos falava, de verdade, rolava briga, assim. Você ia nos fóruns de Java, o pessoal falando mal da turma de PHP, você ia nos fóruns de PHP, o pessoal falando mal da turma de Java. E hoje, infelizmente, não tem mais isso, eu não vejo mais isso acontecer. Mas é sobre você saber qual a ferramenta melhor para cada caso, cada situação. E isso parte muito da visão do líder. Né? O líder ele vai chegar para o seu time e falar, olha, pessoal, vamos estudar uma nova solução, ou então tragam novidades, vamos estar aberto à inovação para que a gente consiga sempre estar pensando na solução do problema. Né? Então, como liderança, eu acho que você tem que fazer os rituais que você cobra do teu time. Então, o pessoal tem que estar presente nas reuniões, você vai nas reuniões. Você quer que o pessoal abra a câmera, você abre a câmera. Você quer que as pessoas atendam os clientes, né? Seja os clientes internos, seja os clientes externos, com um sorriso no rosto, com alegria, você tem que passar isso no seu dia a dia. E as pessoas geralmente vão ser o reflexo do líder que eles têm mais próximo. Né? E como líder de líderes, aí o papel nosso é passar a visão e passar os valores que a gente acredita que vão ser a forma como o time vai operacionar
todas as relações, né? Então, se a gente acredita em transparência, em autonomia, se a gente acredita em inovação, a gente tem que trazer esse drive. E aí os nossos liderados vão enxergar isso, vão se sentir livres para passar esse drive e essa visão vai sendo passada em cascata até o nível mais baixo da operação. E eu acho que também tem a questão, que nem você falou, né? São muitos anos aí que você está trabalhando nesse mercado, nessa área. Você viu muito rápido a evolução de mudanças e alterações nas ferramentas e alteração na forma de como as pessoas estavam fazendo as coisas, seja desenvolvimento web, desenvolvimento de software. Você acha que mudou muito rápido ou foi crescendo conforme o mercado pediu? Eu acho que foi acelerando exponencialmente. Então, lá nos primeiros anos, sei lá, se a gente pegar desses quase 30, vamos fatiar em 3 fatias de 10, né? Os primeiros 10 anos foram, bem dizer, iguais. A internet estava começando, e aí você teve por muito tempo as mesmas coisas para você prover desenvolvimento web, não existia celular, então os sistemas estavam saindo daqueles sistemas que a gente chama de desktop, né? Que é aqueles que você instala, para a web. Até então, ou você programava desktop ou você programava web e não tinha meio termo. Por muito tempo ficou assim. Nessa segunda etapa, nessa segunda década, vamos dizer assim, estou falando da minha história, claro, não da história dos programas em si, mas nessa minha segunda década eu vi que acelerou, aí já entrou a parte de celular, e aí todo mundo programando para mobile, e aí começou a ter outros dispositivos, e na última década agora a gente está vivendo a era da inteligência. Então, seja a partir de dados que você coleta da internet para você fazer inteligência em cima desses dados, ou seja por dispositivos inteligentes. Né? Então, hoje você vê, está todo mundo quase usando um smartwatch, que é uma ferramenta que tem sensores, ela atua de forma a complementar a funcionalidade que o software está fazendo dentro do celular. O próprio celular, hoje em dia, tem muito mais ferramenta do que a minha mesa tinha lá na primeira empresa que eu trabalhei. Então, a minha mesa tinha lá trocentas coisas e o meu celular tem mais ferramentas do que existia lá. E sem contar a capacidade de processamento. Né? Então, o que eu vejo é que está acelerando exponencialmente, e agora com a chegada da IA generativa, né, que você tem vários tipos de inteligência artificial, e esse mais recente aí, que é o ChatGPT e vários outros concorrentes nessa linha, é o que a gente chama de IA generativa, porque ela consegue produzir conteúdo. Normalmente as IAs elas conseguem aprender com o conteúdo e dar respostas em cima do que elas aprenderam, mas sempre olhando os dados, né? Ela consegue prever o futuro olhando os dados passados, você consegue fazer estimativas, mas a IA generativa ela gera conteúdo, por isso que tem esse nome. E eu vejo que com essa chegada agora, com a disseminação da IA generativa, vai acelerar muito mais. Então, provavelmente daqui a um ano, a gente vai ter um conjunto completamente diferente de ferramentas do que a gente tem hoje. Graças a essa aplicação ali que está dando muita velocidade para todo mundo. Então, a gente consegue ver, né, que a própria inteligência artificial, não só a generativa, né, N outras, a gente sabe que na Aquarela tem os outros tipos de inteligência artificial, que é mais voltado para a empresa, indústria, mas isso você acha que vai acelerar mais o trabalho, melhorar o trabalho de quem é da área de tecnologia? O que a gente se beneficia disso? Profissional de desenvolvimento, o que ele se beneficia dessas inteligências artificiais que estão surgindo? Muito bom. Eu penso, a minha expectativa sobre essa nova fase que a gente está vivendo na IA é mais ou menos similar à expectativa de quando chegou a internet. Você tinha um jeito de trabalhar antes da internet e quando chegou a internet você mudou o jeito de trabalhar. Então, você conseguiu ser mais produtivo, você conseguiu desenvolver mais ferramentas, porque você tinha ali informação na ponta dos dedos, né? Na época que eu estava estudando, eu tinha que literalmente comprar um livro para entender como é que eu ia fazer uma biblioteca gráfica para conseguir lá em C utilizar uma geração de coisas direto na placa de vídeo do monitor, da tela, do computador, né? E hoje em dia eu vou lá, faço uma pesquisa no Google. Hoje em dia, na verdade, eu vou até no ChatGPT, ele já me dá o código pronto, se eu quiser. Mas mudou muito, você agilizou muito a forma de trabalhar com a chegada da internet. E eu vejo que o degrau que está vindo agora, que já está aí, né? Mas está se consolidando com ferramentas, vai representar o mesmo salto em produtividade. E o que isso ajuda a gente, né, que está na área?
vão surgir novas ferramentas que vão nos tornar mais produtivos. E a gente vai poder focar na solução 100%, ao invés de também ter que investir tempo na construção da ferramenta. Então, fazendo uma analogia com o marceneiro, os sistemas de computação que a gente usa, obviamente eles são para a gente poder extrair as informações, enfim, gerar o que a gente precisa gerar, mas alguém tem que construir a ferramenta. Cada sistema você constrói do zero. E na minha visão, a IA vai ajudar a gente provendo ferramentas já, ou as ferramentas vão se construir por conta própria, vamos dizer assim, para que a gente possa simplesmente pensar no negócio. E a gente vai poder prover cada vez mais valor, prover cada vez mais entrega e velocidade nas coisas que a gente pede. Isso vai servir para o desenvolvedor, que hoje tem sistemas de suporte a código, que você está digitando a IA completa para você, ele entende o contexto do que você está programando, ele completa a função para você com código já, e você pode verificar e só fazer algumas correções. Isso já está acontecendo, já é 100% realidade. Então o que eu vejo é que as pessoas hoje que trabalham na área vão aprender a trabalhar com essas novas ferramentas para serem mais produtivas e poder pensar na dor do cliente apenas, sem ter que pensar em construir a ferramenta. Então acho que pode ser bem legal. Que isso vai acabar deixando as pessoas até com não um desejo maior, mas uma capacidade maior de inovação, de criar mais coisas cada vez mais rápido? Sem dúvida, sem dúvida. E tem muito aquela questão que eu já ouvi essa pergunta várias vezes. As IAs vão roubar o trabalho dos programadores? Talvez daqueles que não estão preocupados em prover valor e só digitar código, sim. Talvez dessa turma, sim. Mas os times que estão realmente preocupados em prover valor e criar soluções, criar inovação, não, eles vão se beneficiar. Assim como o computador beneficiou as pessoas que escreviam na máquina de escrever, que estavam preocupadas em prover o conteúdo, não só em digitar. Então, talvez o trabalho de digitador acabou, o de datilógrafo, o trabalho talvez acabou. Mas quem escrevia conteúdo passou a escrever conteúdo muito mais rápido no computador. Então, eu vejo dessa mesma forma, né? Quem está preocupado no valor vai conseguir entregar mais rápido e melhor, o que hoje é feito a bastante custo, porque você tem que criar todo o arcabouço ali para você trabalhar, né? E você fez uma pergunta antes que eu acabei divergindo, mas sobre os times remotos e tal, né? Essas ferramentas vão ajudar mais ainda essa cultura de trabalho mais individualizada, que cada um vai saber o que tem que fazer, pensando no negócio, as pessoas vão se reunir mais pensando em como resolver os problemas, e eles vão executar os seus trabalhos com o apoio de tecnologia de uma forma mais autônoma. Isso vai dar mais liberdade, mais individualidade, ao mesmo tempo vai manter o time olhando para o mesmo foco. E eu acho que assim, que nem a gente já conversou com o Marcos e com o Johnny também, que eles falaram até do passado da aquarela, de como eles, antes mesmo da aquarela existir e ser uma ideia, eles já trabalhavam remoto. E depois da pandemia a gente vê como isso veio e ficou em muitas empresas acabaram voltando, mas tudo que a pandemia, infelizmente, trouxe de ruim, mas também trouxe de bom para o lado do desenvolvimento tecnológico, o trabalho remoto fica, e aí a gente tem toda essa evolução com todas essas ferramentas que vêm surgindo e que vão permitindo a gente ter um trabalho mais dinâmico entre times mesmo à distância, né? E eu acho que uma coisa que eu também queria entender era justamente sobre as ferramentas que os líderes também precisam saber para conseguir encaminhar as pessoas, né? Eu acho que ferramentas assim, não só tecnológicas, de conversa, de mentoria também. Eu acho que o que você, nesse papel, né, de líder, o que você também enxerga disso? Ótimo. Eu imagino que mentoria é uma ferramenta importante. Então, o líder ele vai, primeiro de tudo, ser um mentor dos seus liderados diretos, né? Mas não só dos diretos. Eu tenho gente na equipe que eu acabo tendo uma conversa one-on-one que não faz parte da minha liderança direta, mas eu atuo como mentor, né? Para dar conselhos de carreira mesmo. Olha, eu estou pensando em estudar tal coisa. E aí o meu papel não é dizer que legal, sim ou não. O meu papel é trazer questionamentos para a pessoa fazer, refletir
Tá, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando. Então, o principal ponto que eu vejo nessa gestão de times é você poder dividir a tua experiência com as pessoas, principalmente os teus erros. Isso eu falo bastante pro pessoal. Olha, eu investi tantos anos estudando tal coisa, de repente isso não... por uma paixão pela tecnologia ou pela solução e não uma paixão pelo problema. Porque o que eu sempre tento dizer é que a gente tem que se apaixonar pelo problema. E aí você não está apegado a ferramenta nenhuma, você não está apegado a uma ideia, você está apegado eu vou fazer qualquer coisa para resolver aquele problema. Então, essa parte de mentoria, que é dividir os erros, principalmente, mas também tentar fazer os questionamentos que você queria ter feito lá no passado e ensinar para o pessoal algumas questões hoje de convivência, porque o mundo mudou bastante para melhor, na minha opinião. Então, a gente tem que lidar com a inclusão da forma correta, com a diversidade da forma correta, com respeito, com comunicação. Então, o que eu ensino para as pessoas é colocar os valores da gente em primeiro lugar. Quando a gente coloca os valores da gente em primeiro lugar, a gente consegue trabalhar muito mais facilmente, porque todo o resto vem automático. Então, que valores seriam esses? São os valores fundamentais que a gente trabalha, por exemplo, na aquarela, né? Mas você tem aí o respeito, você tem um alinhamento de comunicação. Eu falo bastante sobre comunicação com o time, né? E como a gente que é técnico acaba tendo uma fala muito cheia de techniques, de jargões, e ninguém entende. Quem não é da nossa área não entende. Então tem um termo... tem um termo que tem uma sigla que eu vi esses dias na internet, que é ELI5, que é a sigla para Explain Me Like I'm 5. Me explica como se eu tivesse 5 anos. Então eu tento sempre pensar, eu vou explicar para alguém como se essa pessoa tivesse 5 anos. Não desmerecendo o entendimento dela, mas supondo que essa pessoa não tem conhecimento. E aí se a pessoa fala, não, isso aqui eu já sei, legal. Aí eu vou subindo o nível da comunicação até eu entender que está nivelado com o que aquela pessoa vai conseguir captar. Então uma das coisas mais importantes nos nossos times que eu vejo, principalmente com alinhamento com clientes, como é que eu vou passar o problema que eu tive, o que eu estou tendo, o que eu quero resolver para o meu stakeholder, para o meu cliente, ou para o meu líder, que às vezes nem é o técnico. Sim. Né? Como é que eu vou transmitir esse problema de uma forma que a pessoa vai entender e vai poder me ajudar a pensar numa solução? Porque as soluções geralmente não são técnicas. Sim. As soluções para problemas que transcenderam aqui a minha mesa de trabalho é porque provavelmente não é técnico. Porque se fosse técnico, o Stack Overflow, o Google, o ChatGPT tinha resolvido. Então, essa comunicação é difícil na nossa área. As pessoas tendem a entrar no Technicase, a explicar, não, porque eu deploy. Cara, o cliente não sabe o que é isso, ele não quer saber, ele não tem tempo de aprender. Então, o nosso trabalho é explicar, olha, aconteceu isso, as soluções A, B e C. As consequências da solução A são essas, da B são essas, da C são essas. Me ajuda a resolver um problema. Sim. E aí, pensar nessa comunicação assertiva no sentido de eu não estou me justificando para o cliente, me defendendo, né? Entrando numa posição defensiva ou sendo agressivo. É sempre pensando numa solução ganha-ganha. Tá? Se os dois, um e o outro contra o problema, não um contra o outro. Ainda mais, tem muita gente que tem essa ideia de que as pessoas que trabalham com tecnologia não gostam de pessoas, querem ficar numa bolha e tudo mais, mas a comunicação ela é essencial, principalmente a gente vê muitas pessoas que têm o desejo, né, às vezes, de trabalhar como desenvolvedor ou alguma coisa relacionada a isso, que quer morar aqui no Brasil e trabalhar para fora, ou alguma coisa meio similar assim, e não tem como você trabalhar nessa área se você não souber se comunicar. Exatamente. Porque na maioria dos casos você vai lidar com pessoas que não sabem sobre aquilo que você está fazendo, né? Exato. Você tem que, na verdade, se comunicar melhor do que os outros, porque você tem que traduzir um problema do mundo real para código, para uma solução, mesmo que não use código, mas você tem que traduzir um problema do mundo real para uma solução tecnológica. E o contrário também, né? E o contrário. Então você tem que saber também pegar essa solução tecnológica e resolver alguma outra coisa que muitas vezes está implícita, né? Tem uma coisa muito interessante quando você vai orçar um sistema, né? O cliente muitas vezes, isso vale para todos, para nós inclusive, né? O cliente muitas vezes não sabe ele não sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer. Que é diferente do que ele precisa. Isso vale para nós, tá? Quando eu fui lá reformar minha cozinha,
a gente sabia o que a gente queria, mas, sei lá, tem coisa que a gente pediu para botar que não necessariamente ficou legal, porque não era o que a gente precisava. Sim. Então o nosso papel é ajudar as pessoas a entender a necessidade delas. E aí, com muita comunicação, conversa, investigação, escutativa, né, que é um termo que a gente escuta fora da área de tecnologia, mas a gente tem que aplicar essa questão de escutativa. Me conta o teu dia a dia. E eu fico aqui tentando pensar em soluções que eu possa trazer para resolver o teu problema. Porque às vezes você está preocupado em atender um sintoma, né, do teu problema diário, mas a solução que vai resolver tá em outro lugar. Às vezes você está olhando só para um ponto, né? Exato. E às vezes tem muita gente, eu acho que principalmente na área de tecnologia, que a gente às vezes vê que está tentando resolver um único ponto específico, mas que você tem toda uma cadeia que você precisa solucionar antes de chegar nesse único ponto, né? Exatamente. Tem o clássico, não, bota um botão aqui, né? É só um botão. E aí não é um botão, tem toda uma integração de dados que eu preciso trazer, que eu preciso puxar. E aí o problema tá, poxa, eu não tenho integração com a fonte de dados XYZ. Esse botão seria só assim, beleza, dado que eu tenho, todo o dado chegando, eu vou exportar para uma planilha. E às vezes o cliente pensa, não, eu quero um botão que bota aqui numa planilha as informações. E o problema é, eu preciso integrar fontes de dados externas com uma API. Daí, né, entra no Technic, mas a pessoa não faz ideia. Então, o nosso papel é mostrar, acolher, porque a pessoa não tem obrigação de saber mesmo, né? E esse é o principal ponto da comunicação que eu falo. Ninguém tem obrigação de saber o que a gente sabe. Então, o nosso trabalho é acolher e explicar para a pessoa, no nível que ela entenda, o que precisa ser feito. Sim. E aí todo mundo vai estar olhando junto para um problema. É aquele esquema da solução ganha-ganha. Tá todo mundo junto, né, contra um problema para resolvê-lo. Então, funciona bem. Eu acho que é a base, né? Porque, que nem eu falei, eu vejo muito isso também nas relações que a gente tem com a aquarela, porque muitas vezes você vai ter a conexão de pessoas de áreas diferentes no mesmo projeto, né? Então, por exemplo, óbvio, a gente é uma empresa de dados e inteligência artificial, então a gente trabalha com gente que é físico, que é cientista de dados, mas a gente tem quem é da parte de desenvolvimento. E como que fica quando você foi lá, montou um time todo diverso para ter essa alta performance que a gente tem? E como que fica você conseguir alinhar essa comunicação dessas pessoas? É o principal desafio. Não existe uma receita, né? Eu gosto de aplicar aquela regra de dar o exemplo, de sentar com cada um e se comunicar com cada um da forma que a pessoa em específico vai entender. Então, mais um ponto interessante, inclusive, para a pessoa entrar na nossa área, ela não precisa ser programadora. Existem várias profissões hoje em dia dentro da área que você pode entrar sem ter que aprender a programar. Você pode ser Product Owner, que é a pessoa que justamente está olhando para o produto junto com o cliente e pensando em soluções, que vai extrair da cabeça do cliente o problema. Não precisa ser técnico, você só precisa pensar em produto, você tem que pensar em negócios. Você pode ser analista de qualidade. Existem analistas de qualidade que programam, mas você não precisa ser programador. Você consegue fazer análise de qualidade sem necessariamente saber programar. Você tem os gestores de projetos, os Scrum Masters, né? Você pode lidar com o processo ágil. Você não precisa ser técnico. Muito pelo contrário, até melhor que não seja. Porque daí você não traz vieses para a operação. Então, são realmente times diversos. Você tem pessoas que são formadas em engenharias, tem pessoas que são formadas em física, você tem programadores, você tem gente que, sei lá, veio da educação física e foi trabalhar com qualidade. É comum esse tipo de mescla, né, na nossa área hoje em dia. Até porque, como eu falei, a gente está com um déficit muito grande de profissionais. Quanto mais profissionais de outras áreas forem integrando, melhor vai ser, porque essa diversidade ela traz muita inovação. O programador ele tem uma tendência de criar as mesmas soluções. Né? Tem a Cristina Junqueira, do Nubank, ela comenta assim, poxa, lá no Nubank a gente contrata os times mais diversos possíveis, porque se eu contratar as pessoas da mesma faculdade, do mesmo curso, elas vão pensar as mesmas soluções. Sim. Então, a gente pensa da mesma forma aqui na Aquarela. A gente quer os times diversos, e não é só diversos do ponto de minorias ou do ponto de localidade geográfica, é diverso mesmo de experiências de vida, de formações, porque toda essa mistura vai trazer a inovação que a gente precisa. É essa soma de conhecimentos que vai produzir o resultado diferenciado que a gente consegue fazer.
E aí dá para perceber até que é quase que é um movimento conjunto, né? Porque você tem o desenvolvimento de novas tecnologias e IAs, inclusive, que são essas facilitadoras que a gente estava falando antes. Então, elas vão otimizando o trabalho de quem está nessa área. E você tem esse outro ponto de pessoas diversas, de diversas áreas, de diversas formações, com diversos conhecimentos, tentando chegar nessa área de tecnologia e de desenvolvimento também. Então, é quase que proposital também, né? Por isso que a gente tem essa facilitação, para conseguir trazer mais gente, né? Exatamente. Você forma pessoas mais rápido. Né? E aí, como hoje tem essas verticais todas que eu comentei, as pessoas conseguem estudar exatamente aquele ponto para entrar. É ótimo, porque possibilita, né, essa diversificação, mas tem aquele perigo que a gente falou antes também da pessoa acabar ficando focada numa ferramenta, numa questão. Se a pessoa entra com a mentalidade correta, é o melhor dos mundos. Né? A gente só tem que cuidar realmente para não ter lá os implementadores de framework, para não ter, sei lá, vamos falar de projeto, para sair um pouquinho da programação, para não ter aquela pessoa que acredita que o Scrum é a chave mestra, é a bala de prata que vai resolver tudo. Não. É muito bom. É legal você começar como agilista, aprendendo o Scrum, tirando uma certificação de Scrum Master. Legal. Mas não é a única solução que existe, não funciona para todos os times. Então, é legal a pessoa ir lá e estudar mais coisas, ter novas experiências e aprender e colocando ferramentas no seu bate-cinto de utilidades para conseguir ter repertório para resolver problemas depois em outros times, outros projetos. E curiosamente, me ocorreu agora, a gente tem não só times diversos na Aquarela, a gente tem projetos diversos. Então, um time que resolveu um problema aqui de uma forma, daqui a 6 meses, um ano, tá numa configuração diferente, com outras pessoas, resolvendo um outro problema completamente diferente. Para outro cliente de outro país, numa outra realidade. Então essa diversidade ela acaba vindo também de fora, não só de dentro. Né? A gente tem que ter essa mente aberta que nem na parte técnica, nem na parte de ferramentas existe uma bala de prata. A gente vai pensar numa solução específica para cada situação. Porque é isso, né? Você tem 1000 formas de resolver um mesmo problema, né? Por que você tem 1000 ferramentas à sua disposição? Né? E hoje você vai ter várias pessoas também que vão utilizar cada ferramenta de uma forma diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre achei muito legal da área de tecnologia, que é você ter a possibilidade de lidar com clientes cada vez mais diferentes, né? Então você vai conhecer coisas cada vez mais diferentes, conhecer áreas, lugares, outras pessoas. E eu acho que isso vai agregando, né? Quando você vai passando o tempo, você vai fazendo um bolo de experiência, não só profissional, né? Mas você vai desenvolvendo muita coisa por dentro. É sobre as trocas no fim do dia, é sobre o quanto você trocou com o meio, né? Então, sei lá, nós estamos fazendo um projeto de previsão de manutenção e equipamentos industriais. Né? E é predição, na verdade. A gente vai tentar prever quando é que vai dar problema no equipamento para fazer a manutenção preventiva. Aí eu estou aprendendo sobre um determinado ramo da indústria, porque a gente acaba aprendendo né, sobre o ramo do nosso cliente nesse processo. Amanhã eu vou estar fazendo um outro projeto que não tem nada a ver com isso, que é previsão de precificação, nem previsão, mas como é que eu faço a melhor otimização de precificação para determinado produto num mix de vendas visando aumentar a lucratividade, sei lá. Eu vou ter coisas que eu aprendi lá por conta da parte de manutenção que eu vou acabar aplicando aqui. Basta fazer um paralelo, que não necessariamente é aquela informação crua, né? Mas eu vou conseguir usar um aprendizado que eu tive ali para usar no outro projeto. E assim a gente vai fazendo essa troca de experiências e pegando um pouquinho do que a gente aprendeu em cada lugar, com cada pessoa, e vai trazendo para a próxima experiência, né? Sim. Então isso realmente você só faz se você tem essa troca com as pessoas, se você se comunica bem, se você entra no problema junto com o teu parceiro, cliente, enfim, né? Para poder se dedicar àquilo que você tem que fazer. Também me ocorreu agora que a gente estava falando sobre as tecnologias mais antigas, né? Que nem você falou do COBOL. COBOL.
Quando a gente pensa em todas essas trocas que a gente tem e algumas coisas que começam a ficar obsoletas, né? Você acha que isso impacta de uma forma negativa ou positiva quando a gente pensa no desenvolvimento de coisas que às vezes tem que abandonar um tipo de linguagem, começar com um outro tipo de linguagem e aí a gente tem às vezes uma configuração de profissionais que nem todo mundo conhece isso. Como que você acha que isso impacta quando a gente está pensando num projeto? Ótimo. Hoje os projetos têm uma vida útil em termos de tecnologia, tá? Em termos de ferramenta. Tá mudando muito rápido. Então, dificilmente daqui a 3 anos a gente vai fazer as coisas como a gente faz hoje. Aliás, eu acho altamente improvável que a gente use as mesmas ferramentas que a gente use hoje daqui a 3 anos. Daqui a 1 ano, talvez. Não sei como é que vai ser. Mas existe uma... Eu vou usar um termo do mercado para fazer um paralelo. Existe uma obsolescência programada, já que você sabe que você vai passar por isso no decorrer de um projeto. A gente chama isso de débito técnico. Então, toda vez que você entrega um sistema, ele automaticamente passa a ser legado. O que significa? Significa que é uma coisa já que você entregou e já foi. E a partir dali agora eu tenho que manter. Esse sistema não vai se atualizar sozinho. Então, muitas vezes o cliente ou a empresa investiu um dinheiro para construir o produto, ela só quer usar. Sim. Só que aquilo já está depreciando, né? Em termos de software, as bibliotecas vão se atualizando, as tecnologias vão melhorando e você tem lá uma base de ferramentas que você usou, sei lá, em 2023. Em 2025, aquilo é diferente. Talvez eu não tenha mais tantos profissionais que mexeram com aquilo. Então, assim que você entrega um sistema, você já está tendo que gerenciar esse débito técnico, que é essa obsolescência programada, né? Então, o esquema é você tentar fazer sistemas que sejam escaláveis do ponto de vista de solução, que você não fique preso em determinadas tecnologias. É difícil, é praticamente impossível você não ficar preso, porque você tem que tomar uma decisão de implementação. Sim. Mas é um fato que a gente tem que lidar. O que a gente entregar amanhã, daqui a 6 meses, está desatualizado. E aí a gente pode escolher uma estratégia de manter atualizando e refatorando e refazendo partes conforme as tecnologias vão mudando significativamente. Palavra difícil. Mas, em geral, você entrega e sabe que aquele sistema vai ter que ser refeito completamente em algum tempo, porque as tecnologias vão estar defasadas. Tá? É algo que a gente tem que conviver com isso e, ultimamente, nesses últimos 5 anos, é cada vez menor o tempo que o sistema vai durar sozinho entregue. Tá? Não tem muita opção. A gente tem que aceitar só, né? Tem que aceitar. E aí, como é que mitiga? Tem inúmeras estratégias para mitigar esse problema. O pessoal usa, por exemplo, estratégia de microserviços, que você faz inúmeros sisteminhas minúsculos que são especialistas em uma única coisa. E aí, conforme eu vou precisando, eu vou refazendo só aquele microsisteminha, né? Só que isso gera um outro problema de governança. Você tem que fazer o sistema se conversar, você tem que ter rastreabilidade de tudo, observabilidade. São termos mais técnicos, mas que você resolve um problema gerando outros. Sim. Então, de repente, às vezes é mais fácil você fazer do jeito mais simples, se for uma coisa pequena, e lidar com a obsolescência daqui a 2 anos. E pronto, refaz. Né? Já deixa isso previsto no teu budget, já entende que, de repente, você daqui a 2 anos tem outras necessidades de negócio, então você não vai nem refazer igual o sistema, você já vai refazer ele melhor. Não tem muito o que fazer, é uma questão estratégica. O problema que você quer lidar primeiro, Exatamente, né? exatamente. O fato é que, assim que você entrega o sistema, no dia seguinte ele já é legado. No dia seguinte ele já está defasado, já existe um débito técnico para você resolver. Não tem como se manter no estado da arte em tecnologia, principalmente hoje em dia. Hoje já é que nem você falou, né? É exponencial a mudança. Exponencial. Mas beleza. Eu acho que a gente está dando nosso tempo aqui. Tem alguma última dica, indicação, conselho, mentoria que você quer deixar para alguém que está pensando em trabalhar, principalmente nessa área de IA, analytics, dados? Tem alguma coisa que você quer deixar? Eu quero falar que existe uma crença limitante muito grande de que eu não vou trabalhar com tecnologia porque eu sou de humanas. E eu queria dizer que não existe isso. Né? A tecnologia é para todos. A tecnologia, ela
consegue acomodar todos os tipos de perfis, todos os tipos de profissionais e de inclinações também. Então vai ter gente que vai trabalhar melhor com pessoas, definitivamente. Essas pessoas podem trabalhar com projetos, elas podem trabalhar com produto, elas podem... Existem pessoas com viés mais artístico, podem trabalhar com design, com experiência de cliente. Existem pessoas com talento para escrita, pode trabalhar como copywriter, pode trabalhar como marketing, pode trabalhar... Então você tem na área de tecnologia abertura para qualquer tipo de talento. Então o que eu quero dizer para as pessoas é venham para a área, porque a gente está precisando de gente, né? Como eu disse, tecnologia é uma atividade meio para todas as áreas. E está se tornando atividade fim em muitas outras. Hoje você tem empresas de tecnologia que resolvem problemas que não são tecnologia. Sei lá, Uber. Sim. Uber não é uma empresa de aluguel de carro, é uma empresa de tecnologia. Só que eles alugam carro. O Airbnb são empresas de tecnologia que resolvem problemas do cotidiano. E a tendência é cada vez mais ter. Então venham para a área, não tenham medo, não é tão difícil. Você não precisa sair programando, você pode fazer diversas coisas na nossa área para trabalhar. Então, vamos deixar para lá, eu sou de humanas, que a gente tem espaço para todo mundo na área. Tecnologia não é só programador, desenvolvedor de software, né? Exatamente. Mas beleza, muito obrigada, Daniel, Obrigado por ter pelo participado convite. aqui com a gente. E se vocês que estão aí acompanhando esse conteúdo com a gente têm interesse em saber um pouco mais sobre tecnologia, a gente também tem N outros artigos no nosso blog, aquaré.lá/blog, com inúmeros tipos de conteúdos de tecnologia, inteligência artificial, dados, seja informações sobre machine learning ou sobre curvas probabilísticas e coisas assim. Você encontra de tudo lá, tudo muito interessante, feito por especialistas do nosso time. E agradeço todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até um próximo episódio.